Olá, gente, mais um AmiCast, patrocinado pelo Espaço Terapêutico AMI. Eu sou Ana Maria Rebelo, psicóloga, terapeuta de barras de axis, e estou hoje com um convidado maravilhoso, que é o Alexandre Almeida, conhecido como Aleboto, que ele tem uma marca chamada Use Boto, tá? E ele vai falar um pouquinho pra gente como foi a trajetória dele até aqui, né? Porque a gente sabe que tudo na vida da gente, a trajetória, o final que as pessoas olham é lindo, maravilhoso, mas a trajetória que realmente é saborosa, que tem todas as dificuldades e as superações, né, Ale? É isso mesmo. Então, fique à vontade para nos falar da sua trajetória. Primeiramente, quero agradecer essa oportunidade de poder contar um pouco, né? Porque muitas das vezes as pessoas vê um empresário, né? Um empreendedor de sucesso, mas não sabe a trajetória para ele chegar até ali, né? Então, quero agradecer esse espaço, né? E como está aqui, né? O AmiCast é uma ferramenta muito importante para a gente colocar isso em pauta. Então, convite da dona Ana, né? E da minha amiga Thaisa, né? Eu vou contar um pouco da minha trajetória até hoje, né? São 5 anos já de loja, graças a Deus, loja aberta. Sou natural de Santarém, né? Eu digo de Santarém, mas eu nasci em Trombetas, e Trombetas é município de Oriximiná, né? Sim. Mas eu me considero santareno porque eu só fiz nascer lá mesmo. Então eu tenho um grande amor por essa cidade. Até então, nos meus 21 para 22 anos de idade, hoje eu sou novinho, né? Eu não vou contar a minha idade hoje, mas eu mudei para Fortaleza, né? Fui morar no Ceará, morei 10 anos em Fortaleza, fui para passar um mês, fiquei 10 anos, né? E nesses 10 anos de capital, né? A gente chega a ver um cenário totalmente diferente, né? No começo, para quem chega numa cidade grande, enfrenta vários desafios, né? E os meus desafios foram ao lado financeiro, logo que eu cheguei, que é muito difícil para você chegar num lugar que tem milhões, né, de pessoas e conquistar o seu espaço. Então, chegando lá, foi a escola da minha vida, onde um jovem, né, um menino imaturo, começou a sozinho, que a minha família é toda daqui, né? Fui para através de uma amiga, a gente morou juntos lá, né? Até um certo período que eu passei a morar sozinho. Mas aí conheci muitas pessoas, culturas e considero o Ceará, Fortaleza, o meu segundo amor, né? É o segundo amor que eu tenho. Meu primeiro amor de cidade, de estado, é Santarém, né? Então, esses 10 anos que eu passei lá foi a escola da minha vida. Sempre eu digo, olha, lá foi onde eu aprendi a ser uma pessoa madura. Olha, eu vejo assim, nada melhor que a gente sair, porque o Brasil, né, é um país, mas dentro desse nosso país, cada estado tem a sua cultura e muitas vezes dentro do próprio estado, culturalmente nós somos diferentes, né? Vamos colocar assim aqui, o Pará é um estado enorme. Então, culturalmente, gente, isso é muito interessante. Belém é capital, mas nós aqui santarinos somos ligados mais com Manaus que Isso. necessariamente com Belém, tá? Aí isso por quê? Porque geograficamente também é mais próximo, por incrível que pareça, né? Então aí a cultura, vamos dizer assim, do belenense e das cidades em torno ali de Belém, mais próximas, é um bocado diferente da nossa cultura Isso. aqui do oeste do Muito. Pará, né? E aí quando a gente vai para um Nordeste, como tu fostes, eu também Sim. tive a oportunidade de morar nos 7 anos em Aracaju, Muito Sergipe, top lá. né? Então, Nordeste é outra cultura completamente diferente e é um aprendizado. Aí, quando a gente tem ligação de estar passando períodos mais prolongados,
São Paulo, Rio, aí que a gente vê a diversidade, né? Isso. E o amadurecimento vem. É a melhor forma de amadurecer. Saia do seu lugar de origem, dê uma voltinha no mundo, nem que seja na cidade vizinha, mas vá. E como todo jovem, né, eu cheguei lá, rapaz, eu vou mudar de vida aqui, eu quero voltar bem sucedido, como a mente de todo jovem, quero ajudar minha família, tal, futuramente. Tipo assim, a gente sonha e a gente se superar e as pessoas têm orgulho da gente, né? A gente tenta ir pro mundo e lutar. Então isso de certa forma foi muito importante para mim, né? Mas vem a ausência de família, né? E a gente passa por, quando a gente está sozinho em outro lugar, a gente passa por várias humilhações, por dificuldade, até a gente chegar a um certo ponto que a gente acostuma com a, com a cultura, né? E vai fazendo amizade, vai conhecendo pessoas maravilhosas, e foi isso que aconteceu. Hoje, a Uziboto, ela é Uziboto, a loja que veste os artistas, porque eu já saí daqui, eu fui criado num berço cristão, né? Num lar evangélico, e eu sou músico, né? Sou levita, eu canto, então, e gostava de jogar bola, futebol também, né? Já saí daqui, jogava muita bola, novo. Então, quando eu cheguei lá, eu logo me enquadrei nesse público, a galera do futebol, a galera da música. Então, a loja que veste os artistas hoje foi uma coisa que eu conquistei também lá. Eu comecei a ter contato com os músicos, né? Com os jogadores. Eu comecei a conviver no meio dessas pessoas. Então, aprendi muita coisa, né? Muita coisa boa, coisas boas que a gente filtra pra gente, e também a gente vê muitas situações ruins, né? Mas aí a gente se afasta. Então, depois desse tempo todo, e quando eu completei os 10 anos lá eu trabalhei de muita coisa. Além de músico, joguei bola, aí depois fui técnico em segurança privada, né? Fiz uns cursos lá e depois fui trabalhar também lá no CIOPS, né? Como segurança. E nisso, antes de eu vir para cá, eu fui encarregado lá de um dos maiores centros turísticos do Ceará, de Fortaleza, que é o Mercado dos Peixes, né? Aí ali, como é uma área de turismo, tem muita assalto, tudo vai ser chegando para ali, né? E a gente era responsável por não deixar isso acontecer, porque o fato de ser um ponto turístico, né? Então, assim, foi uma das experiências que eu tive também, que amadureci muito nesse lado. E nesse local eu deixei muitos amigos, né? Foi uns 4, 5 anos que eu passei ali, mas deixei muitos amigos. E fora disso também tenho muitos amigos lá, né? Que foi através de 2 desses amigos que eu abri a loja aqui representando a marca deles, que é de Fortaleza, né? Aí foi que eu conheci também a minha esposa. Hoje eu sou casado, sou pai de 2 filhos, da Júlia e do Estevo, marido da Marciane, né? Da Márcia. Então vim para cá a minha filha tinha 1 ano de idade e o meu filho nasceu aqui, o Estevo tem 1 ano e meio. E foi quando a gente chegou aqui, eu cheguei e sempre tive um grande amor por aqui. Não, vou voltar para minha cidade e tal. Foi logo naquele finzinho de pandemia, né, onde estava tudo parado. E nos primeiros voos que foi liberado, a gente veio, né? E quando chegou aqui, eu olhei Santarém assim, meu Deus, é o interior, né? A gente sai e olha que eu saí daqui, né? Mas quando a gente vem de uma cidade grande, né? A gente chega, meu Deus, é pequeno. É o interior, é do tamanho de um bairro de Caucaia, lá de Fortaleza. E eu, meu Deus, o que que eu vou fazer? Fiquei com aquelas dúvidas, né? Mas, graças a Deus, uma das coisas muito importantes que eu levo na minha vida. Todas as vezes que eu coloquei Deus em primeiro lugar, né? Tive muitas vezes que não coloquei Deus como centro das minhas escolhas. Eu quebrei muita cara, né? Foi querer lutar sozinho. Mas quando eu coloquei Deus na frente, tudo começou a se encaminhar, né? E eu cheguei e comecei a pedir direcionamento para Deus. Meu Deus, me dá direcionamento para me recomeçar aqui. Eu amo essa cidade, eu quero criar os meus filhos aqui, nessa paz e tal. E foi aonde que aconteceu que eu iniciei a loja, né?
Aí Deus me deu sabedoria, falei com os 2 amigos meus de lá, que são fabricantes da marca Tamo Junto, N-Boys, tem a Silvia, que também que é do outro conhecido meu, e daí se iniciou tudo. Aí o que eu fiz? Essa cultura que eu amo, né, que é a cultura nordestina, as gírias ali do meio artístico, do futebol, dos cantores. Eu falo muita gíria, que eu tô me aguentando aqui, mas são gírias boas, Mas né? fique à vontade. E quando eu comecei a trabalhar com isso aqui, né, eu falei, rapaz, eu vou ser eu vou quebrar o tabu, né? E comecei, quando eu cheguei, né, eu fui ver quais eram as lojas que tinha na cidade e tal, foi estudar um pouco o cenário. E comecei fazendo bordões, apresentando as marcas. E essas marcas que eu trouxe não tinha aqui, quando eu cheguei, né? Que eram camisas voltadas para o público artista, jogador, cantores, né? E era coisas bem, cores mais fortes, estampas, e era cores rosas, amarela, e aquele amarelão, né? O neon. Então, as pessoas aqui não eram acostumadas. Típico do Nordeste, né? Isso. Típico mesmo do nordestino. Eles não eram O acostumados com colorido. isso. Aí eu tive tipo assim, mostrar para eles forma look, combinação de cores, né? O que eu já tinha visto lá, o que eu aprendi lá, né? E eu apresentava, eu tenho um bordão que é um dos bordões que é se liga família, quando eu vou apresentar, né? Eu falo assim, e aí, se liga pai, que os caras lá falam, e aí, se liga pai e tal, é uma gíria, né? Aí também, urra compadre, tipo, quando alguém faz uma coisa bem, um golaço, né? Os caras falam, urra compadre, tipo assim. Aí o bumba é o socão, sempre quando eu tô encerrando um vídeo, uma apresentação, eu faço bumba, tipo, e isso assim é uma coisa minha que eu gosto, e o que eu sou, tipo, aqui eu sou em todos os locais, né, e quando eu ando pela rua a galera fica, eu fico feliz, né, que a galera fica, urra compadre, onde eu passo, aí se liga família, se não, faz o bumba, tal, então a gente vê que o nosso trabalho está sendo aceito, né, foi aceito. E hoje eu fico até feliz porque através do meu trabalho eu pude inspirar pessoas. Hoje eu tô com 5 anos, vai fazer 5 anos agora a loja. Na verdade, 10 clientes abriram loja, entendeu? Então eram pessoas que estavam com a mente travada ali, que tinham vontade de ir fazer, né? Então assim, foi um incentivo a essas pessoas. E eu fico feliz com tudo isso, de poder. Hoje dei a volta por cima, graças a Deus. Hoje estou com a minha família aqui. Tem uma parte que até no início eu falei para a senhora que eu me emociono em falar de família. Não vou tocar em família. Então vamos lá. E o use boto, essa ideia de usar boto, porque aqui na nossa região, né, em Santarém, nós temos a questão do boto cor-de-rosa e do boto tucuxi. Interessante, né? Interessante Aí essa parte. ele usa o termo use boto e é uma loja com produtos realmente masculinos, né? A Uziboto surgiu assim. Quando eu estava perto, já fazendo planos de vir para Santarém, eu já pensava em criar uma marca, né? Porque eu já estava vendo que lá, além de amigos, outras pessoas já tinha Brodés, Baruque, Tamo Juntos, N-Boys, né? Então, o que aconteceu? A pandemia foi uma revolução, eu acho, não posso falar que mundial, que eu não sei, na Europa, em outros países, né? Mas no Brasil foi uma revolução muito grande, porque teve aquele momento de lockdown que tudo parou, né? Sim. Não podia sair de casa até algumas horas, lojas fecharam, comércio fecharam. Até então, eu trabalhava na área turística nesse tempo, né? Ficou tudo fechado, a beira-mar de Fortaleza toda fechada durante um ano, né? Governo ali, um tentando prejudicar o outro, segurando e prejudicando a população. Então a população teve que se reinventar nesse período. Foram pessoas que abriram lanchonete em casas, né? Vendendo no iFood, né?
as pessoas entregando, eles tinham que se reinventar, né? Então, isso também revolucionou o mundo da moda, a moda no Brasil, né? Sim. Por quê? Antes, você via muitas pessoas usando Lacoste, Armani, marcas internacionais, né? E nesse período começou a surgir as marcas nacionais. As pessoas criando suas próprias marcas, assim como as pessoas faziam dentro da sua casa, ali vendiam marmitas, vendiam lanches. Esse público também, essa área da confecção, eles começaram a se reinventar. E nesse período surgiu muitas marcas no Nordeste, que então, aí daí eu já acompanhava, né? Que eu estava parado, né? Nesse tempo eu passei quase um ano parado, foi dali que eu comecei a pensar, pô, eu já tinha vontade de voltar para minha cidade, para Santarém, e isso reforçou nesse período. Mas eu fiquei estudando o que eu vou fazer lá, com o que eu vou trabalhar. E uma das ideias foi isso, não era a minha ideia concreta. Aí eu pensei, pô, vou criar minha marca. Aí eu fiquei estudando, mas eu indo para lá, aí eu comecei a pensar na cultura daqui, né? Ao regional tal. Aí veio... o Parintins lá é Amazonas, mas para mim, para eles lá, essa área amazônica e norte é a mesma coisa, entendeu? Aí, mas eu pensei assim, pô, ali o boi é voltado mais para Parintins. Manaus. Para Manaus. E o que é atração na minha cidade? O boto, né? Lá é o tucuxi, o cor-de-rosa, mas eu penso assim, cor-de-rosa não. E eu não posso usar só um, senão eu perco a clientela do outro lado. Aí o que eu fiz? Aí eu usei o boto, mas também não coloquei nem cor-de-rosa, nem o tucuxi. Eu coloquei um botinho azul, né? Já para não ter esse negócio de o público cor-de-rosa ou o público tucuxi. Eu não vou comprar porque, entendeu? Sim. Então, assim, eu já tirei disso daí e tirei um pouco também, tanto o nome Boto, para não ser o total regional, eu coloquei um H. É B-H-O-T-O, Boto com H, né? Para fugir um pouco, para ser um Boto diferente mesmo, voltado para a marca. Então foi assim que veio. Ou seja, fala-se Boto, porém é Borroto. Com H. Né? É diferenciado. Mas olha, essa diferenciação é que às vezes a gente fica assim, pensando em como é que eu vou fazer um detalhe diferente, e uma letra faz uma diferença muito grande. Que isso também chama atenção. Que história de Boto com H é essa? Essa marca aqui, Tamo Junto, é de um amigo meu. É o Thiago Albuquerque, são dois irmãos, é o Thiago e o Gabriel. Hoje essa marca, no Nordeste, ela é estourada, e no Brasil também, né? Aqui em Santarém foi eu que trouxe essas marcas. Hoje, se você andar em Santarém, todo mundo usando Tamo Junto, N-Boy, Silvic, que é as 3 marcas que eu trouxe. Ninguém trabalhava com essas marcas. Então, assim, quando eu vejo pela rua, eu fico feliz. Há 3 semanas atrás eu estava em Fortaleza, eu fui fazer umas compras lá e eu fui rever meus amigos também, né? E, tipo assim, eu sou representante deles, a gente almoçou junto, tudo. E é interessante que, falando da sigla, né, do Boto com H, a Tamo Junto é TMJ, a sigla deles. Eles usam muito, porque aqui tá escrito mesmo Tamo Junto, mas é TMJ. Boné, TMJ e tal. Aí o Boto é BHT. Sim. Entendeu? Quando vinha as minhas peças, vai ser BHT do Boto, né? E vai ter as camisas também que vão estar escrito Boto com H. Mas o alvo que eu pensei sempre foi o Boto. Sim. E eu não pensei, tipo assim, muito no público daqui, do norte. Eu pensei o quê? Lá, aqui, quando você chega aqui, você vê que as pessoas estão mais interessadas em comprar marca de fora, né? Então eu falei, eu vou fazer o contrário, eu vou criar minha marca quando eu chegar lá e vou fazer também eles de fora comprar aqui. E eu tô falando isso hoje, mas a senhora ainda vai ver isso. Tá feito já. Tá feito. Já está Você vai feito. ver como a loja é a loja que veste os artistas, você vai ver artistas de outros estados, cantores, jogadores, artistas em geral, você ainda vai ver em programas de TV o Boto. Entendeu? Boto na testa, Boto no peito. Então esse foi o meu intuito.
E isso é de modo geral, né? Normalmente, quando você mora no estado e que tem uma cultura, vamos dizer, lá no Nordeste, a sandália de couro batida é muito comum, Como o né? A chapeuzinho de tu. rasteirinha e tal. Então, para as pessoas que moram lá, isso não é interessante. Uhum. Já não é aquela coisa uau, né? É, Pra gente que vai, aí eu venho, uso aqui, pronto, tô isso. arrasando. Aí, então, a cultura que é daqui, dificilmente. Aí quem vem é que acaba adaptando e levando, e Isso. essa troca Entendeu? é muito Então eu quero que seja interessante. feita essa troca. E vai ser interessante. E as pessoas que vêm mesmo de lá, elas já vêm voltadas para isso. Ó, onde é que tem um açaí? Vem muitos amigos meus de lá. Ale, me leva num lugar que tem açaí e tal. Eu quero comer o tambaqui e tal. Aí eu fico recebendo os meus amigos. E até então, eu tenho um projeto que a gente já vai começar. E tem uma pessoa que está aqui por trás de uma câmera, que ela também vai participar disso, e até mesmo você, né? Você também vai participar disso. Sempre eu pensei também no intuito de levar a nossa cultura, a nossa gastronomia para eles, porque quando eu estava lá, eles não tinham uma imagem definida do que é o norte. E quando eu tava na bola com os meus amigos, eles falavam assim: Ei, Ale, quando tu sai lá assim de manhã que tu acorda, tem um jacaré na tua porta. Não, mas não na maldade. Era uma Sim, forma de eles brincar, sim. mas a mente deles, eles pensam quase que é isso. É, Ei, o cachorro de vocês é uma onça, é tal. Quando tu era pequena, tua cueca era uma folha de bananeira, tal. Mano, eu me espocava na risada, entendeu? Eu amo esses caras, eu amo pois é, os mas é amigos que eu deixei lá. justamente. Vamos ver, essa é uma característica aí de norte a sul do brasileiro, né? Uhum. Vamos tirar onda de boa com a cara um do outro e tá tudo certo, né? Porque realmente, e aqui é isso que eu estava te falando ainda agora. O meu intuito com esse AmiCast é que as pessoas vejam que nós temos de tudo, apesar de estarmos no meio da Amazônia, nós Mano, não temos só mosquito, mano. o Pará, ele é muito rico. O Pará não tem, eu digo assim, não tem um estado mais rico em natureza do que o norte, né? O Pará, em geral, a Amazônia também, né? Cada, Uhum, cada estado tem as suas riquezas, sim. né? Mas eu digo que o Pará, e Pará tem uma diversidade maior, né? eu indo em Fortaleza, isso que eu morei 10 anos, eu sou bastante conhecido em Fortaleza e tenho bastante conhecimento. Eu digo, olha, eu não tenho dinheiro, eu tenho amizades, né? Que amizades às vezes levam a gente muito mais longe do que o dinheiro. E eu tenho amigos lá que trabalham com influências, né? Tipo, eu tenho vários cantores que são estourados no Brasil todo, né? Graças a Deus fiz amizade, então eu tenho uma certa influência, assim, eu digo, de chegar até certos locais, né, que Sim. muitas pessoas não chegam. Eu fiz uma reunião lá com um dos assessores, eu digo assessor que ele é família, ele trabalha junto com o Whindersson Nunes, né, então, e a gente sempre troca muitas ideias, porque a gente já está em projeto fazer uma troca assim. Os influencers que trabalham lá com eles vêm para cá, né, para divulgar, mas mostrar como é a cultura. Tipo, ó, tem uma festa que os cantores, as bandas daqui fazem, que é numa balsinha no Rio, né? Ah, Isso é uma coisa que não se vê em nenhum lugar, né? Uma balsinha rodeando praias de água doce, que muita sim. gente pensa que não tem praias de água doce, mas aqui É no só o que norte, tem. essa nossa região é a maior bacia de água doce do mundo, né? Foi feita uma pesquisa que se acabasse a água no mundo, a só água doce, essa bacia de água doce sustentaria o mundo por 200 anos. Então, por isso que o mundo todo está de olho nessa região. As ONGs Uma que vêm das para cá razões, né? Não é dizer só que a está água. cuidando, eles estão estudando para colher alguma coisa da gente, né? Então, assim, já tá quase tudo certo, que brevemente vai vir novidades aí, de a gente estar fazendo essa parceria com os influencers de lá e a gente ser um Até porque, canal. veja bem, como nós, né, somos nascidos, criados e moramos aqui na Amazônia, então a gente olha.
A Amazônia é linda, é maravilhoso. O rio, que é um mar, para nós é comum. Mas para quem vem de fora, o olhar é outro. Então, se você vem e sai aí fora divulgando, você vai divulgar com aquela emoção de quem viu pela primeira vez. Isso. Né? E não está ali naquele convívio. A gente já nasceu dentro disso. Então, por exemplo, para mim foi chocante a primeira vez que eu tomei banho de mar. Isso, para mim também. Porque foi água salgada. Eca! Arde até a alma. Né? E acostumada a tomar banho de praia de rio, que é praia e água pra caramba, e praia com areia branca, fina, limpa, e a água doce, que você está tomando, vamos dizer, uma grande banheira natural, né, à sua disposição. Então, a gente se choca, e essa primeira sensação, para fazer uma propaganda e levar para outro lugar, é o que é muito interessante. Porque não tem como você imitar a primeira sensação em relação a algo. Como, por exemplo, a nossa água de rio aqui, ela é morna. Nós temos uma coisa chamada igarapé, água que é o braço de rio. Que, meu Deus. Que a água é gelada que dói. E a água gelada do igarapé, ela é doce. Aí você pega essa água gelada lá no Rio de Janeiro, 40 graus, quando você mergulha, a alma sai do corpo, porque a água lá é gelada, mas a temperatura aqui fora é quente demais. E daqui no nosso igarapé é a mesma coisa, só que nesse braço de rio, como tem muitas árvores em volta, oxigena a água. E aí a gente não tem essa sensação tão péssima desse choque térmico. Isso. Em função de que a gente está ali numa sombrazinha para entrar no igarapé, e o igarapé normalmente fica também assim, o sol em cima, numa clareira. Então, essa sensação, ela é diferente, essa primeira sensação. E essa ideia é muito boa, realmente. Traz o pessoal de lá para conhecer, gravar, levar, e leva o pessoal daqui para ir lá trazer. Porque os influencers de lá, eles já tem uns que tem 1 milhão, mais 2 milhões, e os que tem menos 500 mil, 700 mil seguidores, né? E seguidores do Brasil todo, né? Então, assim, trazendo esses influencers aqui, eles vão estar levando a nossa cultura, a nossa imagem, tudo isso que muitas pessoas não conhecem, né? Que como a senhora acabou de falar, né? Os rios, os igarapés, a culinária, né? O tacacá, o pato no tucupi, a maniçoba, entre outros, né? Entre outras coisas. Tipo, tem muitos... a Casa na Árvore, Restaurante do Saulo. Então, no meio da floresta, né? No meio da floresta, desfrutando ali diretamente da natureza. Então, isso é muito rico, e eu tenho certeza que eles vão adorar, vão gostar. E o primeiro que vir vai trazer os outros, né? Com certeza. E graças a Deus a gente já sentou, a gente já conversou sobre isso, né? E agora eu estou me organizando, estou formando uma equipe, né, aqui para a gente começar e para receber esses influencers, né? E logo esse evento ser um sucesso no Brasil, né? Exatamente. Então, veja, mente empreendedora não fica fechado. Isso. Né? Sempre tem a questão de expandir. E aí, vamos colocar assim, a gente conversou, a gente tem algumas crenças que acabam, às vezes, limitando a gente mesmo na hora de expandir. E é isso. Então, você quer expandir? Vamos correr as barras de Axis. Ale, isso, muita gente fala, Ale, isso gera um custo, né? Tem que ter muito dinheiro. Não tem que ter muito dinheiro, só tem que ter amigos. Gente, tudo tem um custo. Agora, se eu colocar o custo na frente de
tudo, aí vai ficar custoso demais e eu não faço nada. Isso. Tá? Então, o que a gente tem que ver é assim, qual é a proposta? É essa? Qual é a viabilidade? É essa? Então, vamos para cima. E não ficar pensando, e se ninguém é cigarra. Então, viabilizou, fez o projeto, tem a logística, é botar para rodar, porque senão sempre vai precisar de muito dinheiro além. Isso. Gente, isso é uma questão mesmo que eu acho assim fantástica, que a gente, quando para montar um projeto, se você for colocar dentro do ideal que deveria ser, não vai ter dinheiro que chegue no mundo. Tá? Eu tiro, olha, vamos lá, o Elon, né? O Elon Musk. Para ele conseguir fazer o foguete da ré, ele gastou quanto? Mas ele apostou primeiro. É porque ele tinha muito, mas até um determinado ponto. Se naquele segundo foguete dele a coisa não andasse, ele ia ter que inventar outra coisa para repor o dinheiro que ele tinha gasto. Todo o empreendimento, tá? E até porque ele não teria feito os acordos como ele fez com a NASA e outras empresas maiores. Então, tudo tem risco? Tem. Né? Aí o Elon lá faz risco de quiquilhões, que não é mais trilhões, são quiquilhões, tá? E nós fazemos alguns mil. E olha o que o risco trouxe, né? Tipo a pessoa que tem coragem, a pessoa que vai para cima. Tem uma frase muito popular que todo mundo diz, que o não, a gente já tem em todo canto que cada porta que você for bater, você vai ouvir um não, né? Mas a gente tem que correr atrás do sim. Aí vamos lá, eu não tenho que correr atrás do sim, eu só tenho que tirar o não da minha vida. Isso. Tá? Porque o universo, ele não entende, ele não vibra, não tem a energia desse termo não. Tem a energia do posso, do escolho, desejo, tenho. Quando eu uso não gosto, não tenho, a energia que tu estás vibrando é o mesmo que diz não ter usado não. O tenho, o desejo, o gosto, ele tem mais peso. Então, o não... Então, se você diz, eu não gosto de ter dívidas, aí a tua vibração está dizendo, gosto de ter dívidas. E aí tu chama dívida. Tá? Então, essa história do eu já tenho, não tenho, não. Tá? Verdade. Eu só tenho o sim. E o sim é meu na hora que eu determino o que é. Então, isso é uma coisa que cada um de nós, se a gente determinar, o sim, ele vem com mais facilidade, alegria e glória do que uma negativa. Positivo, concordo. Gente, olha, obrigada, Lê, por esse papo gostoso. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais um empreendedorismo aqui de Santarém, tá? Beijos no coração de todos e deixem lá um like, né, para dar uma forcinha grande para o nosso trabalho, tá ok? Muito obrigada, gente. Ale, fique à vontade para Boa tarde. seus contatos. É tarde, né? Boa tarde com Jesus. Sem Jesus nem tente.